Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos direitos da criança e do adolescente, nós vamos então voltar a falar sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, a partir ali do artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro direito fundamental que a criança tem é o direito à saúde, artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Garantia de tratamento especializado à criança portadora de deficiência. Isso é expresso no Estatuto, é expresso na Constituição. Costuma cair de monte em concurso. Criança portadora de deficiência, necessidade especial, tem direito a tratamento especializado. Existe aqui, obviamente, toda uma discussão ao bem-estar desta pessoa que é ainda mais vulnerável em função das características pessoais, ok? Garantia de medicamentos e próteses, também está lá no artigo 11. Todo tipo de medicamento e prótese que a criança ou o adolescente precisarem estão aí previstas no artigo 11. Na falta destes, existe a possibilidade de impetrar mandado de segurança, para que você consiga individualmente o medicamento para aquela criança. Um detalhe importante, hoje se discute bastante a questão da ação civil pública, né? Se a ação civil pública pode ser proposta para impetrar, né, para implementar esse direito à saúde ou até mesmo o próprio direito à educação. Isso provavelmente vocês vão estudar lá em processo coletivo e tem sido aí largamente utilizado, mesmo pelo promotor de justiça para pedir o direito de uma única criança, né? Lembrando que aquele direito indisponível, o Ministério Público também pode entrar com ação coletiva, o que parece estranho, né? Posso entrar com uma ação coletiva para defender o direito de uma única criança? Posso. Perfeitamente possível. Isso é previsto no próprio Estatuto, porque o direito indisponível deve ser levado a sério e deve ser defendido pelo promotor de justiça também através das ações civis públicas, ok? O direito de possuir um acompanhante na possibilidade de internação, né? Quando existe a internação da criança ou adolescente, está lá no artigo 11 do Estatuto que a criança e o adolescente têm o direito a um acompanhante na sua internação, tá? Isso é um direito expresso, costuma também cair com alguma frequência às provas. Artigo 13 do ECA. O artigo 13 fala da suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes. Qualquer pessoa que suspeite de maus-tratos a crianças e adolescentes tem a obrigação de avisar ao Conselho Tutelar. O que a gente sempre fala é que professor, médico, dirigente de uma instituição hospitalar ou de educação, se omissos quanto ao aviso ao Conselho Tutelar, incorre em infração administrativa. Muito cuidado com esse tema. Se eventualmente o professor ou o médico sabem que a criança e o adolescente sofrem maus-tratos, eles devem avisar ao Conselho Tutelar e, se não avisarem ao Conselho Tutelar, eles incorrem aqui em infração administrativa. Não é crime, ok? Isso costuma cair na prova dessa forma, como se fosse crime. Não é crime. Infração administrativa. Tá legal? E aqui é só, evidentemente, para essas pessoas, para o professor, para o médico, para o dirigente de instituição hospitalar ou de educação. Não é para todos nós. Todos temos a obrigação de avisar o Conselho Tutelar, mas só eles incorrem em infração administrativa. Por quê? Porque eles têm aí uma qualidade especial, né? Porque são pessoas que têm por profissão, abraçaram por profissão, a ideia de cuidar de crianças e adolescentes. Então, logo, eles podem sofrer essa infração administrativa. E um outro detalhe, um médico e um professor, eles estão mais próximos da criança e têm muito mais chance de saber se ela eventualmente sofre maus-tratos ou não, ok? Muito bom. O artigo 14 do ECA diz que o Estado é obrigado a promover as campanhas de vacinação. Essas campanhas são obrigatórias, tá legal? Então, obrigatoriamente o Estado vai promover aí a vacinação de crianças e adolescentes. Com o detalhe, tem algumas vacinas que são obrigatórias. O Brasil tem uma lista até que pequena de vacinas obrigatórias.
por questão de saúde pública, sarampo, catapora, rubéola, aquelas que a gente está mais acostumado, a gente sabe que existem essa previsão específicas no ECA. O detalhe importante, pessoal, é que essa lista é determinada pelo próprio Ministério da Saúde, né? É o governo que diz quais são as vacinas obrigatórias. E aqui é uma questão de saúde pública. A preocupação não é só com a criança, mas é a preocupação com a criança e com as crianças que estão à sua volta. Tá legal? Questão de saúde pública mesmo. Um detalhe importante que eu não disse, volta lá. A criança e o adolescente têm o direito de tomar a vacina, né? O Estado tem que oferecer. E os pais têm o dever de mandar para a vacinação. Tem muita gente que acha que não deve dar vacina, porque é contra a vacina, enfim. Mas o pai tem a obrigação, a mãe tem a obrigação de vacinar os seus filhos. Isso também previsto expressamente no Estatuto. Direito à liberdade, artigo 15 do ECA, a criança tem o direito à liberdade, respeito e dignidade. E aí eu só chamo a atenção para a questão da liberdade, que não é um direito absoluto. Né? Se nem nós temos uma liberdade absoluta, a criança ou adolescente também não. Né? Existe a regra do poder familiar, a gente não pode esquecer, os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, eles exercem esse poder familiar, e exercendo esse poder familiar, a gente sabe que essa liberdade vai ser tolhida em prol dele mesmo, né? É óbvio, é para o bem da própria criança, né? Direito ao respeito, artigo 17. Crianças e adolescentes têm o direito de serem respeitados como sujeitos de direitos. E aí a gente tem lá o artigo 232 do ECA, que é um crime, submeter crianças e adolescentes a vexame, a uma situação vexatória. Não, o direito que a criança tem de ser tratada como pessoa. Isso é só um reforço do Estatuto. O artigo 18 do ECA fala do dever de cuidado em relação à criança, né? A fazer com que toda criança fique a salvo de todo tratamento desumano. E aí, a alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 18A, chamado também de Lei do Menino Bernardo ou Lei da Palmada, tanto faz, né? Que inclui justamente algumas questões voltadas ao direito ao respeito e à não violência. Então, o artigo 18 diz que a criança ou adolescente tem 18A, tem o direito de ser educado e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Então, o artigo 18A diz que a criança não deve ser submetida a qualquer tipo de castigo físico, né? Ele fala o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Pessoal, muito cuidado com esse artigo, porque veja bem, a gente chama de lei da palmada ou diz que a criança não vai sofrer nenhuma palmada ou coisa do tipo, mas não é bem o que a lei está dizendo. O que a lei está dizendo é, eu não posso ter um castigo físico. Ok, mas aquele castigo físico, às vezes necessário para que a criança entenda a sua conversa, o seu perfil, você pega uma criança de 1 ano de idade, você fala não 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E os psicólogos dizem isso. Um tapinha na mão, ele às vezes é necessário para que a criança entenda a sua fala, entenda aquilo que você está querendo dizer. Isso não tem nenhuma ligação com o artigo 18. O que eu não posso é ter castigo físico, ajoelhar no milho, essas coisas. Isso já existia, na verdade, né? Eu não posso extrapolar nessa regra da educação. Bater com cinto, evidente, nada disso está permitido. Nunca esteve, minha gente. Na verdade, se você pegasse o ECA para ler antes, né, não mudou muita coisa nesse aspecto. Nunca esteve permitido pelo ECA. Usar a violência para educar ou a pretexto de educar sempre foi proibido pelo ECA. Agora a gente só deixou um pouco mais claro o artigo 18A, que fala do castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. O que é um castigo físico para o artigo 18A? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, não é qualquer castigo físico.
Aquele tapinha na mão, como tira o pozinho, que a gente costuma brincar, né? Tirou o pozinho da criança, isso não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, se o castigo físico resultar em sofrimento físico ou lesão. Deixou marca e tal. Isso sim é castigo físico, tá legal? Não é qualquer situação. É aquela situação de violência, de extrapolar na sua forma de educar o filho. Isso fica proibido. 18b. As medidas... Opa, pera lá, que faltou aqui. O 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Eu não posso ridicularizar uma criança a pretexto de educá-la, né? Eu não posso humilhar uma criança a pretexto de educá-la. O que é importante para nós, pessoal, que fique bastante claro, é que o Estatuto não está interferindo na família. Porque, na verdade, existe sim a regra da intervenção mínima em relação à criança e ao adolescente, em relação à família. É óbvio, os pais devem criar e educar os seus filhos da melhor maneira possível e do jeito que eles entendem correto. O fato é, se houver violência, cabe sim uma intervenção nessa família. Por quê? Porque essa pessoa violenta, quando ela crescer, porque sofreu a violência, quando ela crescer, ela vai ser uma pessoa violenta. Né? E no Brasil a gente tem muita violência. A gente tem assim nós não podemos nos considerar um povo pacífico. O brasileiro é muito violento. E a gente aprende essa violência dentro de casa. Daí a ideia, especialmente, da gente tentar diminuir a violência logo cedo. Não responder de forma violenta. Para que a criança também não responda de forma violenta no futuro. Tá legal? O que é cabível em relação a essas pessoas que cometem violências em relação à criança? Artigo 18b. Medidas cabíveis em relação aos pais, responsáveis e agentes executores. Aqui pode ser agentes públicos executores, por exemplo, de medidas socioeducativas, tá? Também cabe a eles. Quem pode aplicar essa medida prevista no artigo 18b? O Conselho Tutelar. Então, o artigo 18b prevê algumas medidas que são cabíveis em relação aos pais, em relação aos responsáveis ou os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, que eventualmente não respeitem a criança, não respeitem o adolescente, e usem da violência com essa pessoa, com essa criança. Como é que a gente responde? Tá lá, quais são as medidas cabíveis? Primeira, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família, e a ideia aqui é ensinar aos pais, na verdade, mostrar aos pais que o caminho da violência não é o melhor para que ele eduque os filhos. E é uma questão de conscientização. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, perfeitamente possível. Tem muitos pais que são violentos porque aprenderam com a violência, né? Então, a gente fala em tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, não muda muito em relação ao que a gente já falou, né? O encaminhamento à orientação da própria pessoa e da família. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Tem muitos pais que perdem a paciência com os filhos, às vezes porque o filho é hiperativo mesmo, a gente sabe disso. Né? Então, às vezes, o grande problema ali está não só na relação do pai com o filho, mas porque existe ou um problema em relação ao próprio pai ou em relação à criança. Então, em função disso, a gente coloca aqui um tratamento especializado à própria criança. Né? E, por fim, a advertência. É evidente, pessoal, que a gente também não pode esquecer disso, que existem outras medidas. Se, por exemplo, a violência resultar em lesão e essa lesão corporal for um crime no Código Penal, óbvio que a gente não vai usar só isso. Mas é possível usar as regras do ECA além do Código Penal. Tá legal? Além de tudo, a gente não pode esquecer, o artigo 129 do ECA traz especialmente as medidas que são consideradas medidas relativas aos pais. Então, nós temos lá algumas medidas relativas aos pais. Essas medidas também podem ser aplicadas em conjunto com as que eu acabei de falar para vocês. Tá ok? Então, terminamos aqui os direitos fundamentais da criança até o artigo 18b,
que se trata, portanto, da Lei da Palmada. Um abraço para vocês e até a próxima.